Boa tarde, boa noite, caros amigos. Dando continuidade ao nosso curso de Direito do Consumidor, hoje ainda dentro do assunto publicidade, vamos dar continuidade a este assunto, perfeito? Na aula passada estudamos que publicidade é justamente aquele anúncio prévio, aquela fase pré-contratual que faz com que o consumidor se vincule a um contrato principal. É aquele convite prévio, aquele anúncio prévio com o principal objetivo de fazer com que o consumidor, seja atraído para adquirir um produto ou para adquirir um serviço. E nesse sentido, vamos compartilhar a nossa tela para dar início a essa aula de hoje, em continuidade à publicidade dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, senhores, continuando o estudo sobre os princípios ligados à publicidade, vamos estudar o quinto princípio, tá? Que é o princípio da transparência, da fundamentação da publicidade. Então, o quinto princípio é o princípio da transparência, da fundamentação da publicidade. Então, senhores, este princípio seja talvez o mais desrespeitado no Brasil. Quando o fornecedor for divulgar o seu produto ou o seu serviço, ele deve publicar dados fáticos, técnicos e científicos, perfeito? Então, o que a gente vê a título de publicidade no Brasil, em termos de fundamentação da publicidade, não tem muito sentido, porque, infelizmente, os fornecedores, quando eles realizam essa publicidade, eles tentam, de uma forma, ludibriar o destinatário final, o consumidor, né? Porque realmente, infelizmente, não fiscaliza, porque não são todos os consumidores que detêm o conhecimento, jurídico sobre os seus direitos, inclusive seus direitos ligados à publicidade dentro da relação de consumo. Então, vamos dar um exemplo. Se um curso que ensina alunos para concurso público, tá? Dentro dessa publicidade, dessa fundamentação da publicidade, um curso que ensina alunos para concurso público e afirma na sua publicidade que 90% dos alunos que cursam o seu curso são aprovados em determinada carreira jurídica em sua publicação, curso de direito, por exemplo. Então, aqui, senhores, esse curso deve ter esses dados fáticos para comprovar o que alega, tá? Então, não adianta ele informar que 90% dos alunos passam e não ter esses dados fáticos no concurso que ele realiza a publicidade, porque ele realiza essa natureza de publicidade para fazer com que o consumidor queira contratar o curso, porque ele também quer passar, ele quer fazer parte desse 90% que ele publica, que ele afirma. Então, ele deve conter esses dados para provar ao consumidor que realmente o aluno que cursa esse curso ele está preparado e faz parte desse percentual de aprovados. Então, o desrespeito à transparência, ou seja, o fornecedor que utiliza dados falsos em sua publicidade, enseja responsabilidade civil, administrativa e penal para o mesmo. Então, repetindo, não tendo o fornecedor os dados fáticos verdadeiros, que o seu curso aprova 90% dos candidatos que inscrevem em um concurso, ele está fazendo uma publicidade com dados falsos, ele não tem para comprovar, ensejando aí responsabilidade de natureza civil, administrativa e penal. Perfeito, senhores? Sexto princípio da correção do desvio publicitário. Correção do desvio publicitário. O que seria isso, senhores? São aqueles vícios que maculam a publicidade. O fornecedor, nesses casos, precisa corrigir esses desvios. Ele faz uma publicidade com desvio de finalidade. Então, esse desvio é justamente o momento que esse princípio faz com que ele tenha a oportunidade de corrigir esse desvio, certo? E o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no seu artigo 60, ele tipifica esse princípio, que obriga o fornecedor a realizar a contrapublicidade. Lá está escrito, senhores, contra-propaganda, mas como já estudamos, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele não tutela a propaganda, e sim publicidade. Então, na verdade, ele requer aqui que o fornecedor realize a contrapublicidade, porque a origem aqui foi a publicidade e não a propaganda, porque a publicidade tem a finalidade não de propagar uma ideia, e de sim
atrair o consumidor para adquirir um produto ou um serviço. Então, vamos ler o artigo 60, por gentileza. Pegue a sua lei consumerista, Lei 8.078 de 90, e abra o seu artigo 60. Vamos ler? Vamos lá. A imposição de contrapropaganda, aqui diga-se contrapublicidade, será combinada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, como já estudamos na aula passada. Então, quando nos depararmos em publicidade enganosa, aquela que induz o consumidor a erro, e abusiva, que induz o consumidor à prática de atos abusivos que fogem do costume social, violando o bom comportamento, a ética, a boa-fé, então esse desvio publicitário faz com que o fornecedor, dentro desse princípio, dentro do artigo 60, seja obrigado a fazer a contrapublicidade, ou seja, se redimir desse ato enganoso ou desse ato abusivo, nos termos do artigo 36 e seus parágrafos. Perfeito? O 36 ele relata sobre publicidade enganosa e abusiva. Então, o parágrafo primeiro do artigo 60, ele diz o seguinte: a contrapropaganda, diga-se contrapublicidade, será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão que, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva, a contrapublicidade. Então, senhores, aqui vamos dar um exemplo. Existe um outdoor com uma publicidade abusiva ou enganosa. Então, diversos consumidores se deparam com aquela publicidade e verificam que ela é abusiva ou enganosa. Então, esse fornecedor, ele tem o dever, se vinculando a este princípio da correção do desvio publicitário, a refazer, corrigir esse desvio nesse outdoor. Se foi o outdoor a origem da publicidade, se foi o e-mail a origem da publicidade, é por e-mail que ele vai corrigir. Se foi pela televisão, pelas emissoras, é pelas emissoras que ele vai corrigir. Então, o meio originário da publicidade vai ser o mesmo meio utilizado, horário, forma, para realizar o desvio publicitário, ou seja, a correção desse desvio publicitário. E essa contrapublicidade, por mais que ele corrija o erro, senhores, a gente tem que entender que a propaganda enganosa e abusiva, ela se consome a partir do momento que ela é veiculada e a publicidade chega ao conhecimento do consumidor. Então, o problema é a abusividade ou a enganosidade já se consumou no momento que o consumidor se deparou com a publicidade abusiva ou enganosa. Então, por mais que o fornecedor aqui tenha o direito de corrigir esse desvio, ele não se exime de responsabilidade administrativa, civil ou penal, criminal, desde que a publicidade enganosa e abusiva ela já se consumou a partir do momento que o consumidor teve conhecimento daquela publicidade. Então, aqui repetindo, o desvio publicitário e a correção desse desvio, por mais que o fornecedor corrija, não exime ele, essa correção, de eventual responsabilização civil, administrativa ou criminal pelo seu ato originário de publicidade enganosa ou abusiva. Perfeito, senhores? Entrando no segundo tópico desta aula e vamos entrando no sétimo princípio a ser estudado, que é o princípio da lealdade publicitária. Lealdade publicitária. Este princípio, ele busca prevenir e punir eventuais abusos praticados no mercado de consumo. Ele está diretamente relacionado à publicidade comparativa. Ou seja, o que seria a publicidade comparativa? Ele tem maior aplicação na publicidade comparativa porque essa publicidade é uma estratégia de marketing que tem como objetivo ressaltar as vantagens de produtos e serviços de uma marca em comparação
aos oferecidos pela concorrência. Tá? Então, por isso que se chama publicidade comparativa, porque nessa publicidade ela compara qualidades do seu serviço ou do seu produto com as qualidades da concorrência. Então, vamos para um exemplo. Uma empresa, no lançamento de um celular, e nesse lançamento ela afirma que sua câmera é muito superior à câmera dos concorrentes. Então, nessa publicidade comparativa, deve ser verídica, leal e conter os dados que se publica para provar ao consumidor. Então, não adianta afirmar que a sua câmera, querendo se favorecer, né, se vangloriar da qualidade do seu produto, informando que a sua câmera é superior à da concorrência, e na prática se verificar que não existe essa superioridade. Então, o fornecedor aqui nessa publicidade, ele deve ser leal ao consumidor, ele deve provar. Se ele afirma, se ele publica, ele deve provar essa superioridade na qualidade do seu produto ou no seu serviço, se vinculando a essa publicidade comparativa. Perfeito, senhores? E por fim, para finalizarmos, a nossa aula de hoje, o tema publicidade, vamos estudar o último princípio, que é o princípio da inversão do ônus da prova. O oitavo e último princípio que a gente pode ressaltar dentro da publicidade é o princípio da inversão do ônus da prova. Senhores, este princípio está previsto no artigo 38 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Vamos abrir a nossa lei consumerista e estudar e ler o artigo 38 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Vamos lá. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Então, senhores, repetindo, o ônus da prova da veracidade, correção, informação, comunicação publicitária, cabe a quem patrocina, perfeito? Então, quem realiza a publicidade, quem despende renda patrocinando essa publicidade, tem o ônus da prova, se houver algo para se responsabilizar. Ou seja, se o consumidor se depara com uma publicidade enganosa ou abusiva e afirma existir, né, essa natureza de publicidade, quem as patrocinou, o fornecedor que foi responsável pelo patrocínio em veicular essa publicidade no mercado de consumo, tem um dever probatório, se não quiser ser responsabilizado, de ir a juízo. É uma questão processual, a inversão do ônus da prova é uma questão processual, de ir a juízo e provar ao contrário. O dever é dele, o ônus é dele. Então, senhores, a gente tem que entender que ônus da prova, a regra processual é de quem acusa, é de quem afirma. Então, quando há uma inversão, e essa inversão normalmente, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é uma lei específica que concede ao consumidor essa natureza, porque a regra não é conceder, porque os atos constitutivos do seu direito, quem deve provar a quem alega, aqui a inversão do ônus da prova é op legis. A lei determina essa inversão. Então, inclusive, nesse sentido, se tratando de publicidade, o artigo 38 ele determina que o fornecedor prove ao contrário, então essa inversão aqui é op legis. E o juiz pode determinar de ofício, porque é uma inversão determinada pela lei, é obrigatória. Não é uma inversão op juris, onde devemos verificar aqui a verossimilhança, a hipossuficiência, uma convicção do juiz, ele tem que analisar, vou inverter ou não. Não é condicionada à convicção do magistrado. Não, aqui a lei determina que o fornecedor deve provar ao contrário. Então, é uma inversão do ônus da prova, op legis, perfeito? Finalizamos aqui a nossa aula de hoje, finalizamos também o assunto publicidade dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, perfeito? Na próxima aula, iniciaremos um outro assunto dentro do nosso curso. Espero que essa aula tenha sido proveitosa, espero também que os senhores estejam aprendendo a vencer com o direito do consumidor. Aguardo os senhores na próxima aula.